Amém. Obrigado, Naildo. Deus abençoe. E, irmãos queridos, agora, sem mais delonga, vamos meditar na palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz e mais cortante e penetrante do que espada de dois gumes, não é? Como diz a palavra. E nós vamos ler aqui Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Louvado seja Deus. Nós iremos o verso de número 11 e 12 e depois leremos os demais. Assim diz a palavra do Senhor, Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Vamos começar por estes dois versos, que diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciada a impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Oremos. Pai querido e amado, no nome santo de Jesus, diante da Tua palavra, viva, eficaz, que nunca volta vazia, peço a Tua ministração através do Teu Espírito Santo, cada coração, cada mente, ó Deus, que haja concentração, ó Deus, tira toda a dispersão, para que o Teu povo venha se alimentar, e ao findar desta breve meditação, o Teu nome tenha sido exaltado sobre todas as coisas, que nós tenhamos sido edificados, que nós diminuamos sempre, mas que o Senhor cresça. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da nossa pregação de hoje é Santo Currículo. É isso mesmo, Santo Currículo. Irmãos, nós estamos diante de um texto que nós percebemos a importância que Deus dá, primeiramente, ao desenvolvimento da vida cristã, do aprendizado cristão. E, irmãos, apesar de haver muita acomodação, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo na vida do cristão, e a tendência é que haja acomodação. Mas eu creio que o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos deixou textos da palavra dEle, que nos incentiva para que nós tenhamos um desenvolvimento da fé cristã. E esse texto que nós lemos é um texto que nos fala sobre esta questão do desenvolvimento. Os irmãos vão entender porque o tema, no decorrer da mensagem, com certeza, é o currículo, Santo Currículo, né? O texto que nós lemos, a primeira parte diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui com os irmãos, é que a graça de Deus, ela se manifesta, e se manifestou, e continua se manifestando com um propósito principal, um propósito sobre todos os outros propósitos, que é a manifestação da graça através da misericórdia do Senhor, da vida de Jesus a este mundo, morrendo numa cruz, pagando por pecados que Ele não cometeu, Cordeiro de Deus, imaculado, que tira o pecado do mundo. Ele veio e Ele se manifestou, a graça em pessoa, não é? Ele veio com um propósito, para trazer salvação. Se trouxe, é porque não tínhamos. Então Ele trouxe salvação, Ele mesmo se manifestou, a graça em carne e osso, se manifestou, trazendo salvação.
E uma outra coisa que esse texto diz é que não foi para alguns, como algumas pseudo-religiões querem afirmar, dizendo que é para uma quantidade de 144 mil, coisas assim. Ou de uma outra que diz que só é verdadeira fé se batizá-la na igreja X e coisas do gênero. Só que a Bíblia diz que a graça, a salvação, ela se manifestou para todos os homens. É uma oportunidade para a humanidade inteira. E nessa primeira parte, nós queremos enfatizar a razão pela qual a graça se manifestou. E a segunda parte nos fala, aliás, está escrito também que após essa manifestação da graça, você, homem e mulher de Deus, que ouviu a palavra, teve a oportunidade de ouvir, compreender, e o Espírito Santo manifestar sobre você a revelação, convencendo você da morte, do pecado e do juízo, e a gente entende que é pecador. João, no capítulo 1, verso 12, diz assim: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19, e ele fala a seguinte expressão: até que Cristo seja formado em vós, eu sinto as dores de parto, pelo desenvolvimento, pelo crescimento da tua fé. Então, isso indica, irmãos, que há um desenvolvimento da fé, há um crescimento, e há também um atrofiar de fé, por que não dizer? Eu sempre bato nessa tecla, que às vezes os irmãos se conformam com coisas muito bem, conhecimentos rasos a respeito do Senhor, sabendo que o Salmo 23, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, sabendo que o Salmo 46, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em momento de angústia. Tá bom já, né? Não, aí tem aquele outro que fala da proteção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí, sabendo dessas coisinhas, e você já sabe os evangeliqueis de oração, que é assim: ó Pai, a Ti, não sei o quê, ó Deus de Isaac, Abraão, de Jacó, eu já sei fazer isto, tá bom, tá de bom tamanho, agora eu não preciso mais nem ir na igreja mais. Como igreja para nós é um local de aprendizado, de crescimento, escola bíblica dominical, mensagens de pregação, né, professores são dispostos, onde seu filho aprende desde pequeno que só existe um Deus, que não existe Deus maior. Irmãos, o desenvolvimento da fé é algo esperado por Deus em nossas vidas, em nossa existência. E há uma caminhada, tem que haver um crescimento, tem que haver um desenvolvimento. E ele prossegue no verso 12 e diz assim: depois que você é alcançado pela graça, a primeira coisa que acontece é você ser alcançado pela graça, pela salvação do Senhor. A segunda coisa que acontece está no verso de número 12, que diz que a graça se há manifestado educando-nos. E a definição de educar é transmitir o saber, dar ensino, instruir, não é? Dar a alguém todo o cuidado necessário ao pleno desenvolvimento da sua personalidade. Isso é a definição de educar, ensinar. Eu gosto muito deste pensamento que diz que ensinar é mergulhar na ignorância do aluno e subir com ele em conhecimento. Eu gosto muito dessa expressão. Então Deus, Ele
de fato mergulhou na nossa ignorância, vindo aqui a este mundo, e ele veio, nós não glorificávamos como Deus, nós não o servíamos, ele veio a este mundo, foi um mergulho muito profundo, ele veio e ele está querendo que eu e você estejamos, como diz assim, emergindo, subindo em conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais conhecer verdade, mais liberto tu serás. Clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Espírito Santo quer ministrar na tua vida, mas você precisa entender que a graça de Deus se manifestou educando-nos. Nós iremos ler agora mais alguns textos aqui, ainda no capítulo 2 de Tito, em que nós vamos compreendendo como é que acontece esta educação. Diz assim a palavra do Senhor, porém, verso 1 do capítulo 2, porém, uma orientação que o autor recebeu: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. E ele começa a dar aqui, irmãos, orientação para várias faixas etárias. E aqui nós temos ele dizendo que os anciãos, os mais velhos, sejam pessoas sóbrias, sãs na fé, sejam prudentes. E aí ele prossegue dizendo a respeito das mulheres, no verso 3, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas mulheres, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. O verso 4, ele continua orientando as mulheres, para que ensine as mulheres mais novas, menos experientes, a serem prudentes, amarem os seus maridos, amarem os seus filhos, e a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada por intermédio do mau testemunho de alguns e de algumas. Aqui nós temos, irmãos, um modelo, um currículo invejável. Não fica só com os idosos, não fica só com as mulheres, mas aqui ele traz algumas qualidades. E aí toda vez que eu leio esse texto aqui, eu entro em uma crisezinha, uma crise. Toda vez que eu leio esse texto. E se você ler esse texto e não tiver crise nenhuma, você deve se preocupar. Porque esse texto aqui, ele dá um patamar perfeito do que deveria ser. Mas na maioria dos casos, eu não sei se você vai se enquadrar aqui com os anciãos, né? Eu não sei se você vai se enquadrar aqui como mãe, como esposa, não é? Eu não sei se você vai se enquadrar aqui com esses personagens, mas aqui está uma orientação, um ensino. Lembra-se, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação em primeira instância, e depois que salva, educa, aleluia, glória a Deus. E aqui está um modelo perfeito. E eu não sei você, mas eu entro em crise, porque sempre esse modelo perfeito me pega em alguma coisa. E glória a Deus, enquanto estiver pegando em alguma coisa e você estiver se incomodando, é porque, como falou o apóstolo Paulo, ele sentia as dores de parto, enquanto Cristo estava sendo formado em você. E se Cristo de fato está sendo formado, você vai sentir um incômodozinho, e você vai olhar e falar assim: escuta, está faltando essa partezinha aqui em mim. E glória a Deus, que Deus está contemplando a tua vida, o teu assimilar, o teu conhecimento, o teu estudo. Você parou para ouvir a palavra, você está aprendendo, você está sendo educado na fé. Porque, irmãos, eu nunca vi, sinceramente, se tem alguém que essa perfeição toda, não dá para a gente achar muito não, viu?
Mas enquanto você lê, escuta esta palavra, ela vai tratando, vai te trazendo conhecimento, e como eu falei anteriormente, nós vamos emergir, tá certo? Imersão e emersão. Nós vamos subindo em conhecimento, glória a Deus, é maravilhoso, é maravilhoso. O pastor Gilson, se estiver nos ouvindo, ele é um pastor professor. Ele ensina a igreja dele. Eu assisto algumas palestras, não dá para ver tudo, mas a gente sempre vê alguma coisa, Gilson. E que bom, a Igreja Batista Jardim Paulista, ela se alimenta, ela cresce, ela amadurece, porque o seu líder ensina a palavra, fala do que interessa, e dessa forma não tem como não ter crescimento de tudo, essa palavra produz isso aí. Então, nós falamos aqui de 2 personagens, mas temos mais alguns personagens que a Bíblia trata para que haja crescimento. Ele fala das mulheres, fala da integridade, da lucidez, da prudência, do amor ao marido e aos filhos. E eu já vi tantos discursos, inclusive de pessoas que são da fé, de mulheres, que falam assim: não, mas não é bem assim não. Não é bem assim não. Mas é assim sim. Princípios são inegociáveis. Princípios da palavra do Senhor são inegociáveis. Aqui ninguém está falando do modo, não, nós estamos falando de princípios bíblicos. Quando fala de amor, de respeito, se não tiver respeito entre marido e mulher e marido, e filho, se não tiver amor nessa jogada, não acontece nada. As coisas vão desmoronando. Tem que ter respeito, tem que ter, isso são princípios bíblicos, isso nos faz crescer, isso faz a cada um de nós crescermos. E ele não fica por aí, ele fala aos jovens também, o verso de número 6, 7 e 8, e ele fala aos jovens, diz assim: olha, exorta semelhantemente aos mancebos, algumas traduções trazem mancebos, mas jovens, sejam moderados. Irmãos, ser moderado, pedir para jovem ser moderado, ele é impetuoso. Tu lembra quando a gente era jovem? Faz tempo ou não? Nós éramos impetuosos. Alguns queriam, vencer o mundo sozinho. E dizíamos para os nossos pais, não, eu sei, eu consigo, eu conheço, deixa comigo. Eita, era uma decepção atrás da outra. Disse para os jovens serem moderados. Olha que tipo de educação. Jovens moderados em tudo, que seja, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não nos envergonhe. Isso é o ensinamento para os jovens. Olhando isso aí, irmão, que currículo, né? Que comunidade padrão. Então, quando eu não compreendia direito esse texto, eu falava assim: mas isso é uma utopia. Já viu jovem moderado? Mas a Bíblia diz que é para ser moderado, jovem. Ele aprendendo isso, ele vai buscar a moderação, vai buscar o cuidado com as palavras. Jovem tem cuidado com palavra? Tem nada. Quando viu já falou, e é cada besteira. E o aconselhamento, o treinamento, o ensino da palavra de Deus. E fala também, irmãos, e ele prossegue falando àqueles que são os servos, que nós podemos considerar como os empregados, os trabalhadores, e diz assim, olha, a partir do verso 9, exorta os servos que se sujeitem aos seus senhores, aos seus patrões, e em tudo o agradem, não contradizendo. E ele continua, o verso 10 diz assim: não desfraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento
da doutrina de Deus, nosso Salvador. Escuta aqui, o texto sempre está puxando para o objetivo principal. Ele salva, depois ensina. E em que patamar você está? Em que patamar nós estamos? Porque uma vez que nós tivemos uma experiência de salvação, o segundo passo é ensinamento, é aprendizado, é crescimento espiritual. O que fazíamos há 5 anos atrás, hoje não devemos fazer mais, de errado, né? Coisa boa, a gente persevera. Mas o que fazíamos de coisa errada, você consegue lembrar de como algumas coisas que você fazia há 5, 6 anos atrás, e hoje você não faz mais, por quê? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação e educando-nos. Outro sim também é preocupante. Eu e você olharmos 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, e vermos que continuamos com as mesmas coisas que desagradam a Deus e que não sabemos por que cargas d'água, isso não mudou. Mas não mudou por quê? Não mudou porque a palavra de Deus, que nunca volta vazia, não entrou naquele lugar, naquela situação, naquela condição, não entrou. Porque quando ela entra, ela não volta vazia. Há aprendizado, há crescimento, há vida com Deus, e percebemos que há um desenvolvimento na fé. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Então, esse currículo perfeito dos mais velhos, as mulheres, os jovens, agora fala dos trabalhadores. Mudar é preciso. Não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Porque a vontade de Deus, para mim, para você e para nós todos, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O ensinamento da palavra do Senhor é imprescindível. A igreja só cresce em número, em qualidade de vida, se houver ensinamento da palavra, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação e para a educação para a vida. Coisas que nós aprendemos aqui na palavra do Senhor, que são coisas elementares. Nós aprendemos coisas que são preciosas demais. Quando diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, é o resumo de todos os mandamentos. E ele começa a tratar as nossas vidas, e nós começamos a nos preocupar mais com o nosso próximo. Aqueles que são mais jovens, a palavra do Senhor diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem na vida, prolongue os dias, para que você seja bem-aventurado na vida, para que você seja bem-aventurada. Tem mandamentos, tem promessa de Deus. E o homem e a mulher, quando vão aprendendo a palavra, vão se desenvolvendo na palavra, nós percebemos que são pessoas diferentes em tudo que fazem. Elas se destacam em tudo que fazem. Permitam-me, já caminhando para a finalização dessa breve mensagem, permitam-me um exemplo. No local do meu trabalho no período da manhã, tem o pessoal que cuida da limpeza, e uma pessoa trabalhava lá fazendo a limpeza, mas uma pessoa que você olhava para ela muito mal-humorada, dava bom dia, não respondia, fazia como se estivesse chateado com alguma coisa. A gente ficava olhando assim, a pessoa parecia que estava revoltada com a vida. Não estamos aqui para julgar, nada disso. De repente ela estava passando por algum problema na vida dela, nós entendemos tudo isso, mas era um mal-estar, uma coisa tão terrível, fazia as coisas com má vontade, e aquela pessoa chamou a atenção por aquilo ali. Uma outra pessoa que começou a trabalhar lá no lugar dela, e uma pessoa que é estrangeira, esse pessoal que chegou do Haiti, e
de outros países aí, que estão trabalhando na limpeza, que foram admitidos, que receberam apoio do nosso país, graças a Deus. E essa pessoa, ela fazia até o bom dia dela, ela não esperava que a gente desse bom dia, ela dava bom dia para a gente, e até o bom dia era um bom dia diferente, e nós percebemos que aquela pessoa acabara de chegar para trabalhar, e às vezes ela ficava por ali, e as pessoas começaram a sondar, e percebia que ela não trazia nem almoço, e as pessoas começaram a dar almoço para ela, dar café da manhã, e mesmo daquele jeito, ela tratava com alegria, com educação. E depois eu pude perceber que aquela pessoa, ela tinha uma educação diferente, e depois, mesmo numa língua diferente, eu a percebi cantando um hino, louvando a Deus, na língua dela, mas é um hino conhecido nosso. E eu ouvi e falei assim, aí daqui a pouco a minha colega falou assim, Marinha, ela é cristã. Ela é de Jesus. E eu fiquei impressionado, porque a graça de Deus se há manifestado educando-nos. É ser diferente. É ter a marca da promessa. É exalar o perfume de Jesus. É o que está escrito aqui, ó. Irmão, nesse currículo que nós acabamos de apresentar, só sendo educado pela graça, nós podemos ganhar muitas coisas sendo educados pela graça, e podemos perder muitas coisas se não formos educados pela graça. Não se conforme, matricule-se nessa escola que educa para a eternidade. Tem muita gente sonhando aí, Jesus volta logo, não sei o quê. Eu acho que algumas pessoas falam que volta logo porque está com preguiça de trabalhar. Jesus vai voltar quando Ele quiser voltar. Vamos parar de besteira. Se Ele quiser voltar agora, Ele volta. Não vai depender. Vamos pregar o Evangelho. Mas, irmãos, a nossa vida com Deus começa aqui, né? Sabe essa saudade que a gente sente um dos outros? A gente está ligado pelo Espírito Santo. É essa saudade diferente. Não tem parente, a gente se conheceu aqui, tem gente que eu conheci aqui em São Paulo. Sabe? Mas é uma ligação espiritual, porque a graça de Deus tem nos educado, e se você tem sido alcançado por esta educação, dê glória a Deus. Se você está matriculado, mas fora da escola, começa a frequentar a escola bíblica, não é? Meu sonho é que ela não seja dominical só, a gente ainda vai alcançar isso aí, não é? Através do discipulado, quem sabe, né? Vamos fazer assim. Mas, irmãos, está aí a palavra do Senhor para os nossos corações.